Boa tarde. Hoje, sábado, 21 de março. Essa é a nossa sétima coletiva de imprensa, perdão, oitava coletiva de imprensa sobre o coronavírus, aqui na sede do Governo do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Aqui ao meu lado, o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, Dr. José Henrique German, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Davi Wipp, coordenador-geral do Centro de Contingência do Covid-19, Dr. Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo. Queria começar agradecendo a presença dos jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos que aqui estão, um ambiente arejado e adequado nas circunstâncias para receber os jornalistas e também aqueles que virtualmente estão nos acompanhando e já encaminharam perguntas também. Antes das informações, as novas informações que temos hoje a oferecer à população do Estado de São Paulo, algumas recomendações que fazemos aqui, Bruno Covas e eu, no início desta coletiva de imprensa. Primeiro, aquilo que já falamos ontem, voltamos a repetir hoje, e faremos isso sempre, até o final desta crise. Protejam especialmente as pessoas com mais de 60 anos. E você que tem mais de 60 anos e pode permanecer em casa, trabalhar remotamente, fique em casa. Você que é filho, você que é irmão, você que é parente de pessoas com mais de 60 anos, ajude a que elas compreendam a importância de permanecerem em casa e não saírem das suas casas de forma alguma. Hoje teremos medidas mais restritivas que serão aqui apontadas. Mas esta população, ao lado daqueles que tenham diabetes e outros problemas, conforme serão elencados aqui pelo Dr. Davi Wipp, devem permanecer em casa, apenas em casos de urgência e aqueles que estão trabalhando em áreas essenciais aos serviços públicos e aos serviços privados, que poderão sair das suas casas. Todos os demais pessoas com mais de 60 anos devem permanecer em casa. Fiquem em casa, esta é a grande recomendação. Convivam em família. A crise vai trazer lições importantes, dores, tristeza, mas traz também solidariedade e a capacidade da volta das pessoas ao convívio em família, com seus pais, com seus avós, com seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, suas esposas, seus maridos. É o momento da família e a família deve estar unida numa circunstância dessa grave crise que estamos passando no momento. Bruno Covas, que comanda a maior cidade do país e da América Latina, com 13 milhões de habitantes, e nós que comandamos o Estado de São Paulo com 46 milhões de habitantes, sabemos que estamos numa guerra e esta guerra deverá ser enfrentada com decisões corretas, rápidas e eficientes, mas, sobretudo, solidárias. Não é possível vencer uma guerra, sobretudo uma guerra de saúde, sem a solidariedade de todos, absolutamente todos. Recomendo também que acompanhem diariamente as notícias dos veículos de comunicação, pela televisão, pelo rádio, pela internet, na leitura de jornais, na leitura de outras formas de mídia, para estarem informados e atualizados sobre as informações, principalmente as informações oficiais e corretas que são emitidas para atender e ajudar a população. E tenham muita atenção com as notícias falsas, com as notícias equivocadas, que muitas vezes estão na internet. Não são todas, mas algumas, portanto tenha cuidado e procure a informação nos meios de comunicação. A imprensa brasileira, Bruno Covas e eu, somos testemunhas do bom trabalho que a imprensa tem feito ao longo desses dias e continuará a fazer ao longo das próximas semanas. Aí estão as informações mais confiáveis do mercado, produzidas por jornalistas para as redes sociais, produzidas por jornalistas para emissoras de TV, emissoras de rádio e os jornais diários e também revistas e outras publicações. Bruno Covas e eu pedimos também, sejam solidários. Mais do que nunca, o momento é de solidariedade, compaixão, compreensão, entendimento, a boa palavra, o uso do telefone,
para uma palavra de apoio, de conforto, de consideração e de amizade. Não é hora de brigas, não é hora de separações, não é hora de conflitos, é hora de solidariedade e união dos brasileiros de São Paulo. Criem novos hábitos. A vida dentro de uma casa, de um apartamento, onde você vive, onde você reside, numa mudança como essas que estão sendo determinadas e cada vez mais intensificadas e recomendadas, exigem mudanças de hábitos. Façam essas mudanças, compreendam a situação de uma guerra que nós estamos enfrentando. Há um prazo para isso, mas enquanto este prazo não for vencido, não for cumprido, todos nós temos que saber como superar. E a mudança de hábitos faz parte deste novo comportamento. Façam as suas orações. Todos nós temos o nosso Deus, todos nós temos a nossa religião. É importante que você, da sua casa, não frequente templos, não vá a nenhum tipo de igreja nem templo. Essa é uma recomendação, não para desmerecer a oração presencial, mas ela pode ser feita da sua casa, com seus familiares, assistindo a televisão, ouvindo a missa no rádio, acompanhando pela internet os seus pastores, os seus líderes, os seus padres, aqueles que lideram diferentes igrejas no Brasil e estão todos adaptando o formato das suas missas, dos seus cultos e das suas manifestações. Também, mais do que nunca, e aqui falo também em nome do Bruno Covas, este é o momento de você amar o seu país. Nós que estamos aqui trabalhando quase que diuturnamente, assim como milhares de outras pessoas no serviço público brasileiro, na área da saúde, na área da segurança, na prestação de serviços essenciais da população, estamos trabalhando porque nós amamos o nosso país, amamos o Brasil. Ame o seu país. Este é um momento onde nós temos que ser solidários. Não é momento de política, não é momento de campanha eleitoral, não é momento de agressões, nem verbais, nem escritas, nem de nenhuma outra ordem. Todos os brasileiros têm que estar unidos. E aqui em São Paulo, os 46 milhões de brasileiros, onde se incluem os 13 milhões de brasileiros na capital de São Paulo, sob o comando e orientação do Bruno Covas, nós estamos defendendo o Brasil. Dê o seu exemplo de que você é solidário, de você estar na sua casa, protegendo a sua família e principalmente seu pai, seu avô, as pessoas com mais de 60 anos. Coloque na sua janela uma bandeira do Brasil, a que você tiver na sua casa, ou algo que manifeste esse seu sentimento solidário. Coloque na janela. É uma demonstração de que ali você está sendo solidário e ajudando outras pessoas. Por último, ao falar de solidariedade, a nossa irrestrita solidariedade e apoio aos profissionais de saúde, da área pública e da área privada. Vários estão se sacrificando, não saindo de hospitais, não saindo dos centros de atendimento, sejam públicos ou privados. Muitos estão dormindo já há vários dias para atender a população que mais precisa. Sejam solidários com estas pessoas. E nós aqui estamos sendo, no município e no estado, absolutamente solidários e apoiando estes profissionais, sejam eles da rede privada, sejam eles da rede pública. Compreendam e apoiem o trabalho desses profissionais. E se pudermos daqui, você que é profissional de saúde, está nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando neste momento, o nosso aplauso a você, a nossa sensibilidade de reconhecer o seu trabalho e a importância daquilo que você faz para salvar vidas. Feitas essas observações iniciais, quero dizer, como governador do Estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Repito, o governo do Estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias a partir do dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Na sequência, vamos explicar o que é a quarentena, o que ela determina, o que ela faz e o que ela protege. Isso implica na determinação, repito, na determinação, entendam por determinação, obrigação, do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o estado de São Paulo. Repito, determinação do governo do Estado de São Paulo
para o fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais à população em todo o estado de São Paulo, pelo período de 15 dias, começando dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Esta medida poderá ser renovada, estendida ou suprimida se houver necessidade, mas ela faz parte do embasamento nas informações que temos da área de saúde e do núcleo do Centro de Coordenação do Covid-19. Quero esclarecer também que os serviços essenciais nas áreas de saúde pública, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza deverão seguir funcionando. Repito, serviços essenciais na área de saúde pública, saúde privada, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza devem continuar a funcionar, evidentemente resguardados os cuidados e o zelo que todos já sabem e várias vezes nós já aqui informamos, e hoje os médicos que aqui estão, os responsáveis pela área de saúde, poderão repetir a vocês. Estão, portanto, excluídos deste decreto de quarentena do governo do Estado de São Paulo e poderão funcionar em caráter de excepcionalidade neste período da quarentena, de 24 de março até 7 de abril, poderão funcionar na saúde, hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, sejam as públicas, sejam as privadas. Alimentação, poderão funcionar supermercados, hipermercados, padarias e açougues. As padarias com seus serviços de abastecimento podem ser mantidos. As padarias no estado de São Paulo funcionam como mini mercados, portanto elas estão autorizadas a funcionar. No entanto, serviços de alimentação preparada, a partir da próxima terça-feira, deverão ser suspensos e, se desejarem, transformados em serviços de delivery. Isto implica também que bares, cafés e restaurantes em todo o estado de São Paulo devem fechar as suas portas a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, não operando, permanecendo fechados até 7 de abril. Mas, se desejarem, essa é uma decisão empresarial, poderão funcionar através de delivery. As ações de bares, restaurantes, similares, assim como a parte de alimentação preparada de padarias, sofrerão ao longo desse período do coronavírus, obviamente, uma transformação. O uso de delivery é uma forma criativa de prosseguirem funcionando e manterem os empregos dos seus profissionais. Bruno Covas e eu pedimos e solicitamos que os empresários que atuam na área de alimentação principalmente sejam criativos e sejam solidários no momento de profunda dificuldade do país e, logicamente, para o estado de São Paulo. A utilização do sistema de delivery cada vez será mais intensa na mudança de hábito que eu há pouco comentava. E é uma forma criativa e positiva de preservação de empregos e da manutenção dos seus negócios. Terceira medida, falei de saúde, falei de alimentação, a terceira é de abastecimento. Transportadoras, armazéns, postos de gasolina, oficinas de automóveis e motocicletas, serviços de transporte público, ônibus, trens e metrôs, táxis, aplicativos de transporte, serviços de call center, lojas de pet shop e bancas de jornais continuam funcionando, continuam operando com os resguardos e os cuidados, mais uma vez, que cada um deverá ter seguindo as orientações sanitárias dos médicos e especialistas. Quarto ponto, segurança. Todo o sistema de segurança pública e segurança privada continuam a operar normalmente. Repito, serviços de segurança pública, por óbvio, no âmbito dos municípios, nas suas guardas municipais, no âmbito do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Polícia Científica, todo o funcionamento regular. E vocês já sabem, nós suspendemos férias e licenças para que este setor essencial no momento de dificuldade siga funcionando regularmente. E o mesmo em relação ao setor privado. Quinto aspecto, limpeza. Empresas de limpeza e manutenção, sejam elas públicas ou privadas,
devem continuar a funcionar também com os resguardos e os devidos cuidados. Empresas de limpeza e manutenção e zeladoria continuam a operar regularmente com os devidos cuidados sanitários. Sexto e último aspecto, bancos, serviços bancários, incluindo lotéricas, seguem funcionando normalmente. Sexto ponto, bancos, serviços bancários e lotéricas seguem funcionando normalmente. Todas as prefeituras de São Paulo, lideradas a partir da capital de São Paulo com Bruno Covas, saberão e emitirão comunicados ao longo dos próximos dias. Nós estamos no sábado, as medidas se aplicam da quarentena a partir de terça-feira, dia 24 de março, exatamente para que empresários, dirigentes, instituições públicas e privadas possam organizar, comunicar de forma adequada, não de forma precipitada, as orientações aos seus profissionais, razão pela qual a medida passa a valer a partir de terça-feira. E os prefeitos todos emitirão seus decretos e estarão apresentando seus dispositivos de acordo, inclusive, com as características de cada uma das suas cidades. Mas, repito, e aí concluo, o decreto de quarentena é válido para todo o estado de São Paulo. Com a ajuda de Deus, a proteção divina e a ação daqueles que têm a obrigação de serem líderes e comandarem as decisões, nós superaremos a crise do coronavírus em São Paulo e tenho certeza em todo o Brasil. Boa tarde a todos. Nós estamos tomando decisões hoje em cima do que foi acertado com esse grupo de apoio. Quero lembrá-los que hoje é o 8º dia após a determinação da transmissão comunitária no estado de São Paulo. Então, são medidas importantíssimas, no tempo adequado, que consistem com o melhor que nós estamos vendo de decisões no mundo e respaldada por todos os critérios científicos. Então, no 8º dia, após a detecção da transmissão comunitária, nós tomamos decisões mais restritivas e, como sempre fala o governador e o prefeito, servem para o dia de hoje nesse horário. Nós poderemos estar tomando outras medidas a cada minuto, a cada dia. Eu quero, governador, fazer um depoimento que eu acho importante, o prefeito Bruno já fez. Levem a sério esta pandemia. Isto não é férias, isto não é brincadeira. Nós estamos informados, o secretário da Saúde Municipal, conversamos ontem à noite e hoje, que tem bairros que parece que o dia a dia não mudou. Isto é muito sério. Isso tem que ter a compreensão da gravidade para cada um e para os seus familiares. Também, de novo, e ressaltando as palavras do governador e do prefeito, as forças de saúde, elas estão muito atentas. São corajosas, são destemidas e eu não preciso conclamá-las, porque elas estão na linha de frente. Então, eu acho que esta situação atual, nós precisamos dar ênfase tanto para as restrições como para a competência do pessoal da saúde. Boa tarde a todos. A Prefeitura de São Paulo trabalhando em parceria com o governo do estado de São Paulo. A gente vem, ao longo das últimas semanas, trabalhando em 3 frentes. A primeira delas de conscientização. Infelizmente ainda há muita gente achando que se trata apenas de uma marolinha. Não é uma marolinha, não é uma questão... não é férias que as pessoas estão tendo, é isolamento social, né? Queria insistir nessa tecla, não é apenas um ato relacionado à vigilância sanitária, permanecer dentro de casa. É um ato de humanidade, de respeito ao próximo, de respeito à sua família, aos amigos, aos conhecidos, né? Insistir para que as pessoas possam permanecer em casa o máximo que puderem. Para vocês terem uma ideia, nessa área de conscientização, a gente já está com mais de 20 carros de som percorrendo todos os pontos da periferia da cidade de São Paulo para levar informação à população. O governo do estado tem investido em campanhas de massa, mas mesmo assim, para cada canto da cidade de São Paulo, a gente está levando informação para poder conscientizar a população. O segundo trabalho é exatamente esse em que foca o governador, que é evitar as aglomerações. A gente está trabalhando nisso já há algum tempo.
a Prefeitura já tinha limitado o funcionamento de estabelecimentos comerciais que vendem bens e mercadorias, e agora vamos ampliar, em parceria com o Governo do Estado, para também a área de serviços, excluídos, é claro, esses aqui mencionados pelo governador. Tudo isso, volto a insistir, para que a gente possa atingir a restrição de circulação de pessoas na cidade e no estado, achatar a curva de crescimento da disseminação do vírus e poder atravessar essa pandemia com o menor possível de pessoas infectadas. E também trabalhando para se precaver para o pior cenário possível, com ampliação de leitos de UTI. Aqui na cidade de São Paulo nós tínhamos 505 leitos, vamos ampliar em mais 490. Ontem entregamos os 20 primeiros leitos, são 1.250 respiradores que nós temos na cidade de São Paulo. Esses 490 leitos também têm respiradores e mais 2.000 leitos de baixa complexidade, já liberados recursos para a Secretaria de Saúde iniciar as obras de adaptação do Pacaembu e do Anhembi, e esses 2.000 leitos também com respiradores. Então são 1.250, dos quais a gente acresce agora 2.490 respiradores na cidade de São Paulo. É esse trabalho conjunto entre Prefeitura, Estado, e queria aqui também agradecer ao Ministério da Saúde, que não tem poupado esforço para ajudar o Governo do Estado e o município, e agora a gente conta com a população também fazendo a sua parte para que a gente possa atravessar essa pandemia, dando exemplo para o mundo de trabalho conjunto entre sociedade e governo. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. É importante ressaltar que indústrias, São Paulo é o estado mais industrializado do país. Nenhuma medida aqui anunciada é restritiva ao trabalho das indústrias. As indústrias não têm atendimento público. É fundamental que a indústria de alimentos, a indústria de produtos, de forma geral, sem nenhuma exceção, continuem funcionando regularmente com os cuidados devidos no atendimento e no funcionamento aos seus funcionários. Fábricas e indústrias não atuam diretamente com o público, mas o seu funcionamento é vital para não haver desabastecimento no estado de São Paulo e no país. Estas indústrias de São Paulo atendem e abastecem o país. Então, um esclarecimento para que não haja dúvida, você que está em casa, que é industrial, que é diretor de indústria, que é acionista, controlador, ou você que é funcionário, saiba que nenhuma das medidas atinge o funcionamento dessas empresas. Apenas a recomendação de cuidado e zelo com a saúde dos funcionários, com a higienização dos sistemas de transporte que são providenciados pelas empresas e dentro das empresas também a devida orientação. Antes de abrir as perguntas, Bruno Covas e eu queremos registrar também o Dr. Davi Wippe, igualmente José Henrique Guerma e Edson Aparecido, a solidariedade das pessoas em São Paulo. Ela tem sido plena, na sua maioria, com raras exceções, as pessoas têm tido consciência do seu trabalho e da importância de serem solidários. E nas raras exceções, eu quero aqui, em meu nome, do Bruno Covas, dizer da nossa manifestação de repúdio a iniciativas de festas em comunidades, aonde for, em comunidades em São Paulo. Agora não é hora de fazer festa, não é hora de fazer baile funk, não é hora de fazer nenhum tipo de celebração. Fiquem em casa. E nesse sentido, quero dizer que Bruno Covas e eu vamos adotar medidas policiais para evitar aglomerações, bailes, festas funk ou de qualquer natureza, seja na capital de São Paulo, seja em qualquer outra cidade no estado de São Paulo. Não faz o menor sentido atos de responsabilidade de organizadores de bailes funk ou bailes de música ou qualquer evento desse tipo, quererem sobrepor os seus interesses pessoais e econômicos ao interesse da saúde da população dos brasileiros de São Paulo. Bruno Covas e eu, como governador, assim como os prefeitos dos outros 644 municípios, saberemos agir. E a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo já foi orientada ontem, fiz essa orientação ao General Campos, que está aqui presente, nosso secretário de Segurança Pública, que atue
com firmeza e determinação, evidentemente dentro do protocolo, para evitar que manifestações dessa natureza venham a acontecer. E o meu repúdio, falo isso em nome do Bruno Covas também, àqueles que são promotores dessas iniciativas. Vocês são promotores do mal e devem ser condenados por isso. Desculpe fazer esse tipo de colocação com essa ênfase, mas é inacreditável que num momento como esse, algumas pessoas, algumas minimizem o tamanho do problema, dizendo que é uma gripezinha, e outros sejam promotores de eventos públicos, colocando em risco a saúde da população. Repudio tanto os que minimizam, quanto aqueles que insistem em violentar as regras, as leis e o sentimento de solidariedade.